Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live dessa quarta-feira à noite, dia 19 de agosto de 2020. Vamos aguardar aí enquanto o pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos conversar com o tema hoje sobre educação e temos uma convidada aí que é a pré-candidata a vereadora, a professora Cirlei, que irá contribuir aí com o nosso tema dessa noite aí. Então, deixa eu só verificar aqui, para a gente, assim que ela entrar aqui, a gente já começar o nosso bate-papo. Mas como estávamos falando, a gente tem feito essas rodadas de lives aí para justamente falar em temas interessantes, tanto a nível nacional, estadual e também aqui em Jaraguá do Sul, que são de interesse da comunidade como um todo, e nós também como pré-candidatos aí a entender as necessidades e conversar com a população como um todo, para quanto mais a gente tiver alinhado com o que a população deseja, com certeza a gente vai ter sucesso aí nas propostas, né, para a população. Então estamos aí muito contentes, esperando ainda, ansiosos aí para a gente entregar o melhor projeto possível para a nossa Jaraguá do Sul. Estou aguardando aqui a Cirlei para entrar aqui, para a gente já convidar ela para a gente começar esse bate-papo. Hoje estava comentando, né? Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020, 8 horas e 30 minutos. Nunca tinha feito uma live tão tarde, já estou virando quase live do Corujão, mas a gente tenta sempre emendar aí no final da tarde, né? Para começo da noite. E estamos nessa nova proposta aí de fazendo umas lives um pouco mais tarde para a gente ver se a gente consegue conversar com o número de possível de pessoas aqui ao mesmo tempo. Então, vamos ver se a Cirlei me aceita. Boa noite, professora. Boa noite, Leandro. Tudo bom? Tudo certo? Estou falando que é a primeira experiência fazendo quase uma live Corujão, né, às 8h30 da noite. Normalmente Pois é, pois eu tento foi. emendar já no final da tarde, no começo da noite, mas faz parte. Ah, sim, mas o horário eu acho que foi bom, porque o pessoal que trabalha no comércio, por exemplo, tem como participar, né? Claro, claro, com certeza. Então, tudo bem contigo? Podemos... Tudo. Vocês... Friozinho, friozinho aqui no Chico de Paula. então, aqui também eu tirei o casaco porque eu acho que tomei café demais na janta aí, mas tudo bem. Mas O por pessoal já está favor, entrando aí, né? vou dar preferência para você começar a se apresentar, então, para o nosso público, aí depois eu me apresento e a gente já começa o nosso bate-papo sobre o nosso tema da noite. Ah, beleza, Leandro. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Cirlei Chapo. Dediquei mais de 30 anos à educação de Jaraguá do Sul. Nesse período fui professora de alfabetização, de língua portuguesa, também dei aula no curso de pedagogia por 7 anos, na UNERJ, que hoje é a católica, né? Fui diretora de 2 escolas aqui próximas à minha casa, a Ana Nagel e a Francisco de Paula, que guardo no coração. Também fui diretora de ensino na Secretaria de Educação, e lá nos anos 90 fui orientadora de alfabetização, e naquela época ajudei a implantar uma proposta inovadora de alfabetização. O pessoal da velha guarda ainda deve lembrar. Também fui conselheira municipal de educação e também ajudei na implantação dos conselhos escolares nas escolas. Enfim, é uma vida dedicada à educação, né, Leandro? E Sim. nesse período todo eu sempre tentei fazer o meu melhor naquilo que eu estava fazendo. E por eu fazer o meu melhor, eu também fui conquistando espaços na educação e muito feliz com isso, porque era o reconhecimento do trabalho, né, e da dedicação. Eu penso que, e vejo que tu também és assim, né? Nós Sim. temos aquela coisa de querer mudar e ajudar as pessoas e modificar o mundo e fazer o nosso melhor dentro daquele ambiente que a gente está, né? E aí, em outras eleições, Leandro, porque daí vem a pergunta assim, tá, e agora, Cirlei, tu está aposentada há 2 anos e vai querer te meter num novo desafio? É que eu me permiti 2 anos, eu digo que eu me permiti 2 anos sabáticos, né, descansando mesmo, só aproveitando, só que em outras eleições, amigos já tinham sugerido que eu me candidatasse a vereadora.
mas eu queria terminar o meu ciclo na educação e te confesso também que eu não me sentia representada por nenhum partido. Mesmo agora, até teve outros partidos que entraram em contato comigo e eu disse que não, porque eu não concordava com o jeito de fazer política. Aquela coisa de negociações, uma hora da oposição, depois é da situação, enfim. Sim. E aí fui investigar melhor, né, o Partido Novo, amigas que já são do Partido Novo, conversaram comigo, li bastante o estatuto, o que o partido entendia como política, me identifiquei com os princípios do Novo, e principalmente com o jeito de fazer política, de entender a política como um serviço e não como uma carreira. Isso eu acho bem interessante, que está no estatuto, que só permite uma reeleição. E outras coisas, por exemplo, o fato do partido determinar que os vereadores eleitos cumpram o seu mandato na Câmara, porque isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, de vereadores que eram eleitos e que daí iam para as secretarias e o nosso voto de eleitor acabava não sendo respeitado. Então é um pouquinho por isso, assim, pela minha indignação com essa situação da política, que eu também resolvi, como você, sair da indignação e partir para a ação, né, Leandro? Porque quando a gente fica de fora, reclamando, só reclamando, na verdade a gente acaba não ajudando. E isso é um pouco da minha história. Sim. Não, é uma história fantástica de colaboração para a nossa comunidade, indo numa das profissões, né, mais deveriam ser muito mais valorizadas aí por toda a população e todos os gestores públicos, né? Então, deixa eu me apresentar rapidamente também para os seus amigos, né? Então, eu sou Leandro Schmecker Gonçalves, tenho 38 anos, sou casado, sou pai de duas crianças maravilhosas e sou empreendedor, né? Minha família era antigamente do jornal Correio do Povo, né? Todo mundo conhece, grande parte da família, pelo jornal Correio do Povo, que a gente acabou vendendo em 2007. Também meu avô era escritor, né? Professor também, o seu Eugênio Schmecker, assim também como o meu outro avô, o seu Orlando Marcelino Gonçalves, o famoso Omago, né? Também teve uma história bem bacana na educação aqui em Jaraguá do Sul. E vou já que eu entrei nesse assunto, né, minha mãe, né, que é a Dona Ivone, também foi professora, o meu falecido pai, o Antônio José Gonçalves, que também ajudou a construir o Omago junto com a comunidade, o meu avô lá atrás, anos 60. E todas as minhas tias, né, os Gonçalves, aí, que participaram da educação aqui em Jaraguá do Sul, que são, muito bacana, né? Apesar disso tudo, eu acabei, devido ao empreendedorismo da família, ajudando sempre os pequenos negócios da família. Então, na época, o jornal era muito menor e cursei administração, fui pós-graduado em finanças, auditoria e controladoria e acabei pegando a veia do empreendedorismo ali com eles. Conseguimos evoluir bastante, né? Na época que a gente vendeu o jornal, tinha 60 colaboradores, então a gente, né, metade dos meus cabelos brancos vieram daquela época ali, porque era 24 horas, então era muito corrido. Mas como eu sempre pensei em devolver, né, para a comunidade o que a gente tinha, o que eu já tinha ganho na minha vida, né? Então participei dos núcleos setoriais, nas associações né, de micro e pequena empresa, na PEV, eu fui muito atuante. Como voluntário, vale a pena ressaltar. Aí, fiz um bom trabalho, fui convidado para a Associação de Segurança Pública e também para o Conselho Penitenciário, no qual ainda me dedico, né? Tenho que me afastar na época das pré-campanhas, das campanhas, porque não é interessante a gente misturar os assuntos, né? Mas que é sempre a minha retribuição para a nossa comunidade. E só para finalizar minha apresentação, em 2017, quando eu saí da diretoria da PEV, né? Eu vi que eu precisava fazer algo mais e, porém, a nossa política estava muito estagnada, sem renovação, e na qual eu comecei a pesquisar, assim como você, os partidos que tinham disponibilidade de aceitar e quais são identificando nas bandeiras, nos valores. Eu entendi que o Partido Novo tinha muito, né, com a minha trajetória nesses curtos 38 anos aí, né, não, mas de muito voluntariado, de querer fazer a diferença, de querer fazer a diferença mais pelo próximo, né? E me candidatei ali em 2018 a deputado federal, né? Fiquei como primeiro suplente, hoje do melhor parlamentar do Brasil, que é o Gilson Marques, aqui de Pomerode, que nos deixa muito satisfeito, né? De fazer parte de um projeto no qual a gente elege
hoje o melhor parlamentar do Brasil. Ou seja, a gente ajudou a colocar essa pessoa lá, né? E tem feito a diferença por todos nós lá em Brasília. Então a gente fez esse trabalho aí e começou esse novo trabalho que, assim como a gente veio, para quem não conhece o Novo, né? O Novo faz tudo como projetos, né? Então ele lançou o projeto de candidaturas aos municípios. Então ele lançou um edital nacional para criar viabilidade de candidaturas nos municípios. E nós temos a brilhante possibilidade de ter candidatos do Novo esse ano aqui em Jaraguá do Sul. Para ter uma ideia dessa possibilidade de 5.500 municípios no Brasil, somente 46 desses municípios terão candidatos a vereadores pelo Partido Novo, e desses 46, somente 30 vão ter candidatos a prefeito e vice pelo Partido Novo no Brasil. Então, grandes capitais, como a exemplo de Porto Alegre, não terá candidato a prefeito pelo Novo, porque o Novo tem os seus processos seletivos, né, que elege e seleciona pessoas qualificadas, né, para realmente representar bem a comunidade, né, depois de eleito, e fazer o melhor possível para entregar esses resultados. Prova disso, né, os melhores parlamentares do Brasil estão lá, os parlamentares do Partido Novo, né? E o Romeu Zema, que tem feito um excelente trabalho lá no Executivo, lá no governo de Minas Gerais. Mas, deixa eu cortar, senão eu começo a falar demais, né? Mas para ter um bate-papo, né, Sirlei? A gente conversou um pouquinho antes ali, então a ideia era para ser mais dinâmico. Então, a Sirlei, inclusive, já provocou o pessoal pedindo perguntas, né? Ela falou que tem uma lista grande, então vamos tentar ser mais dinâmico aí para a gente poder fazer um bate-bola aí bem bacana. Sim, sim. E de cara já quero agradecer, que já estamos aqui tinha 50 participantes. Estou vendo muitas colegas de profissão e amigas pessoais entrando, assim como você também, provavelmente, né, Leandro? Que tu vais vendo ali o teu pessoal entrando. Então, gente que trabalhou comigo, gente que já me conhece, gente que não conhece. E como o Leandro disse, e quando postamos a divulgação da live, eu pedi que quem tivesse alguma pergunta já pudesse ir mandando previamente para a gente fazer um bate-papo mais dinâmico, né? Sim. E como foram muitas perguntas, eu tentei organizá-las por blocos, Leandro. Então, eu vou começando o bloco de perguntas aqui, aí eu vou complementando, tu vais respondendo. Quero agradecer muitíssimo quem mandou as perguntas, porque quando eu divulguei e pedi as perguntas, logo já começaram alguns a mandar pelo meu WhatsApp, que tinha o meu WhatsApp, né? E isso mostra como o pessoal está ligado e preocupado com um tema tão importante que é a educação, que é um dos grandes pilares do Partido Novo, né, Leandro? A educação, a saúde e a segurança. Então, exato, a educação sempre vai ser uma prioridade para o Partido Novo. E o primeiro bloco de perguntas, Leandro, vem mais ou menos assim, ó. Já vou juntar as três numa só. E vou tomar a liberdade de não ficar lendo o nome de quem fez as perguntas, porque como eu juntei tudo, né? Sim. A pergunta é, o que o Novo pensa sobre vereadores que não assumem o seu cargo e vão como secretários? E aí já perguntou, se o Novo não terá coligações, como é que ele vai compor o seu grupo de secretariados? Vai negociar apoio na Câmara? E como e quem será o secretário de Educação? Então, como as três perguntas têm a ver com secretário, então já começo com ela assim, de cara aí. Então, vamos lá. Primeiro, como você acabou dando spoiler, né, na sua fala, o Novo ele não permite que o vereador eleito, né, ou o deputado eleito, né, falando no legislativo, assuma secretarias. Ele está no estatuto, inclusive, né, todos os pré-candidatos recebem um termo de compromisso com o partido, para justamente não ficar nenhuma fio solto aí na conversa interna do partido com os pré-candidatos. Então, já para deixar bem claro, o seu trabalho é justamente naquilo que você está se colocando à disposição. Então, não tem nenhuma dúvida, e pode ver também no resultado, quem acompanha o Partido Novo, já tem 4 vereadores eleitos pelo Brasil, desde 2016, então nenhum deles, né, nem ao menos pensou em sair do legislativo para assumir uma secretaria, assim também como os
deputados estaduais e também os deputados federais que têm o novo aí eleito, nenhum deles fez nenhuma... Porque é uma obrigação, né? Eu vejo assim, vários colegas do dia a dia que a gente vê que acabam... A gente vota nas pessoas e quer que elas permaneçam naquele local, né? Porque a proposta delas, quando elas nos colocaram, né, essa proposta de ser candidato a vereador ou a deputado, é para aquele cargo, né? Então a gente deu aquele voto de confiança para a pessoa, para aquele cargo. Então, quando ela sai daquele cargo, perdeu totalmente esse compromisso com aquela pessoa que colocou lá, né? Então não faz nenhum sentido. Qual era a sua segunda pergunta? A questão dos secretários, né? O novo, e vale lembrar, e falo muito também do Romeu Zema, né, como nosso exemplo prático de como trabalha, ele faz um processo seletivo para os seus secretários. Então a ideia é cada vez entender que dá para enxugar mais a máquina pública, né, porque tem que ir o dinheiro não para muitos cargos, e sim para o retorno através de serviços para a população. Então, e aqueles cargos que sobrarem ali, ele faz um processo seletivo para dar oportunidade de tanto as pessoas, os servidores que estão lá dentro, se colocarem à disposição e tenham qualificação, os pré-requisitos dentro do processo seletivo, se colocar à disposição do gestor, assim também como aqueles que nunca, talvez, foram ligados a nenhum partido político, mas sempre tiveram interesse em contribuir com a população, ver uma oportunidade de forma, né, independente, estar contribuindo para com a comunidade através de ser secretário pelo município, pelo estado. Então o Novo faz esse processo seletivo, assim como o Zema fez lá em Minas Gerais, conforme já falei na prática, né? E a terceira pergunta faltou... Daí tu acabaste já respondendo, porque a pergunta era, quem vai ser o secretário de Educação, como é que tu vais escolher? E já disseste que, na verdade, pessoas da comunidade, servidores que são de carreira, que se acharem aptos para tal, vão poder participar de um processo seletivo feito pelo Novo, que com certeza vai avaliar o currículo, vai entrevistar, né, Leandro? Exatamente. E eu até lembrei que tu disseste esses dias também que na hora, quando esses currículos vierem à entrevista, que vai ser montada uma banca, e que eu achei bem interessante, com a participação de membros da PP, do Conselho Escolar, na hora de ser... já estou me antecipando, já estou falando dos diretores, desculpa. Mas dos secretários, eu acho que tu já respondesse. Na verdade, vai ter processo seletivo, não vai ser ninguém que vai ser eleito vereador pelo Novo, porque isso vai contra os princípios do Novo, vai contra o Estatuto do Novo. Sim. E isso tem sido, assim, uma das minhas ideias que eu mais tenho defendido. Independente, né? Eu acho que todo vereador, quando eleito, ele deveria assumir o seu papel na Câmara de Vereadores, que é uma forma de respeitar o voto dos eleitores. Sim. Então, já respondesse a terceira, que na verdade vai ser por processo seletivo, que quem se sentir apto, seja funcionário público, seja da comunidade, claro que vai ter que estar alinhado com os princípios do Novo, né, Leandro? Que isso com certeza também, assim como nós, quando nós passamos pelo processo seletivo também, passamos por entrevista, por provas, e uma das coisas que foi visto foi o alinhamento com os princípios do Novo, né? Porque assim, quanto mais preparada a pessoa estiver, ela vai entregar o melhor resultado, que é serviços melhores para a nossa população, que paga essa conta toda, né? Vale lembrar isso, né? Muitas vezes as pessoas esquecem quem paga essa conta, e é a população que recebe esse serviço. Então a gente precisa realmente colocar as pessoas mais qualificadas lá, para justamente entregar o melhor serviço possível para a população que paga isso tudo, né? Que é o nosso governo municipal, estadual ou federal. É isso mesmo. Então, eu já vou para a segunda pergunta aqui, que eu já comecei a falar da PP e do Conselho Escolar, porque eu estava lembrando da segunda pergunta. Então, a primeira era saber ali da história do secretário, e uma outra pergunta é, como é que vai ser feita a escolha dos diretores? Se vai ser por eleição, por indicação, como é que o Novo pensa a escolha dos diretores de escolas e creches? Então, a gente tem uma distorção hoje no Brasil, né? Eu tenho estudado muito nos últimos anos ali, principalmente quando fui me inclinado mais para a área política e para entender todo o sistema e poder contribuir de forma propositiva e juntando com as melhores ideias e práticas colocadas no Brasil e fora do Brasil para trazer para a nossa comunidade através de resultados práticos, né?
E a gente identifica que no Brasil, de cada 4 diretores de escola, 3 são indicações políticas. E essa interferência política atrapalha muito, né, na entrega, né, para o aluno que é o recebedor, né, do serviço prestado à educação no Brasil. Então, a gente identificou que as escolas que têm melhores resultados, né, sejam por IDEB, né, que é o nosso medidor na Prova Brasil, aqui da educação no Brasil, são as escolas que menos têm interferência política, que têm gestão profissional à frente dela. Então, a nossa ideia é colocar diretores também escolhidos através do processo seletivo. Claro, queremos colocar as qualificações necessárias para se colocar à disposição. E sim, passado por uma banca interna, aquilo que você estava comentando, que a gente já vinha conversando tempos atrás, identificando o perfil, o currículo, tudo mais, vai para uma banca, fazendo um segundo passo, né? Ok, tem o perfil, tem qualificação, tem gestão de equipe, agora vai para a comunidade, através da sua APP e dos seus representantes, escolher qual será o profissional que irá assumir aquela escola, ou creche, enfim, para a sua comunidade. E, claro, acompanhamento, né? Eu acho que não basta também só colocar a pessoa lá, acompanhar ela, né, para ela desenvolver de forma mais efetiva e entregar realmente o resultado esperado da comunidade assim. E é bacana isso que eu tenho falado para você, que a gente, acho que como pai, né, eu agora sou pai mais fresco, né, meus filhos têm 4 e 1 ano, então assim, a gente se preocupa muito com a entrega da educação, né, da qualidade do ensino, e é importante acompanhar, né, eu e minha esposa, a gente participa muito no dia a dia da escola, e a gente entende que quando a gente dá uma parte do compromisso para a comunidade, ela se faz parte ela cada vez mais faz parte da escola. E isso, participando mais da escola, vai participar mais da vida escolar do seu filho, dos alunos, e vai, com certeza, entregar melhores futuros brasileiros e jaraguenses melhores lá no futuro. Eu estou vendo aqui que está entrando uma pergunta que tem a ver com esse tema, se os diretores poderão ser de fora do quadro da CEMED. A CEMED é a Secretaria Municipal de Educação. Aí vale a pena lembrar, Andréia, que a gente tem, é uma ex-aluna minha, professora, excelente alfabetizadora. Vale lembrar, Andréia, que a gente tem no estatuto, tem alguns critérios já estabelecidos. Então, um dos critérios é que seja professor ou profissional da educação, orientador, coordenador pedagógico, hoje o termo é certo, né? Que seja membro efetivo do magistério do município. E tem uma pequena cota que é permitido daí nas direções das creches, dos centros de educação infantil. Então, respondendo a tua pergunta, Andréia, a gente nunca vai... A ideia do novo é respeitar o que diz, um dos critérios é o que diz o estatuto. Então, que tem que ser membros efetivos e tem só uma pequena cota que seriam estranhos ao quadro. Então, isso é um dos critérios que a gente vai ter que respeitar. Então, claro. Respondendo a tua pergunta, Andréia, e eu até tenho que te dizer, Leandro, que eu acabei sendo diretora da Ana Nagel por um processo assim, de apresentação de currículo, uma banca que analisou, daí fui entrevistada, e quem a primeira vez em Jaraguá adotou esse modelo na rede municipal foi o seu Geraldo Wernhaus, então, há muito tempo atrás, sim. E depois, quando eu também pensei em ser diretora de escola, foi uma possibilidade. E eu achei isso bem interessante, porque, de repente, se não fosse por essa possibilidade de apresentar o currículo, talvez eu nem tivesse tido a oportunidade de ser diretora de escola. E foi uma experiência ímpar, e eu tenho certeza que contribuí muito na gestão da Ana Nagel, hoje ainda ouço elogios daquela época, e foi uma forma de valorização do profissional. Foi isso que eu senti, sabe? Exato. Eu me senti valorizada. E aí já vem a pergunta em seguida, que eu já estou até fazendo o gancho ali, porque a pergunta é bem essa: de quais formas pretende valorizar os profissionais da educação? E eu já disse que essa seria uma forma, né? Mas que outras formas o Partido Novo entende que daria para valorizar os profissionais da educação?
Sim. A gente tende primeiro, assim, respeitando, né, o colaborador, o servidor público, colocando realmente pessoas qualificadas para fazer a gestão da educação no município. Esse seria o primeiro passo para respeitar os servidores, né, e o segundo passo seria a capacitação, né, dos servidores, que a gente pensa em fazer uma capacitação de forma continuada, principalmente nas práticas, em aulas práticas, em desenvolver os profissionais para realmente entregar o melhor resultado para os nossos alunos, que são, né, como falei, né, a população que merece esse retorno todo. Eu tenho falado em alguns e me choca muito, né? Eu tenho falado para alguns pares aí, quanto mais a gente estuda os assuntos aí, mas me preocupa muito quando a gente vê lá, né, os números gerais do Brasil. De cada 100 alunos, somente 7 saem sabendo matemática de forma condizente, né, com o aprendizado. Então, assim, isso nos deixa muito preocupados e por isso que, como você falou, é um dos pilares do Partido Novo justamente focar nisso, porque o Partido Novo como um todo, a nível Brasil, entende que precisa entregar melhores brasileiros aqui na frente. Então, para isso, precisa capacitar os profissionais que estão na educação e valorizar eles de forma a colocar pessoas qualificadas para, né, ser os gestores da educação, enfim, e com certeza criar métodos para também premiar, né, os professores que tiveram melhor desenvoltura, melhor rendimento aí também à frente dos seus alunos, das escolas e tudo mais. E o professor Elson contribuiu aqui agora durante a live, lembrando também de fazer uma revisão no plano de carreira, que também é uma reivindicação há tempos, e isso esses dias a gente também conversava, o professor Elson também faz parte da Comissão de Educação, né? Então, claro, também é a questão da revisão do plano de carreira, o investimento em formação continuada, né? Sim. A promoção de eventos em que os professores possam apresentar os trabalhos que fizeram com os alunos. Eu até sei que, como professora, isso acaba, às vezes, assim, dando um trabalho danado, participar da feira, do concurso e disso, mas tanto o aluno se sente valorizado e são inúmeras oportunidades oferecidas para eles através desses eventos, quanto também os professores que têm a oportunidade de mostrar o trabalho deles e de terem, às vezes, os seus trabalhos. Nós já tivemos aqui em Jaraguá do Sul trabalhos que foram para nível nacional de apresentação, graças ao desempenho dos professores. E essa eu acho que é uma boa forma de valorizar os professores também, né? Claro, com certeza. E aí vem uma pergunta assim, né, Leandro? De que forma pretende não cometer os mesmos erros da atual gestão em relação aos servidores? Aí uma outra pergunta já dentro disso. Fomos desrespeitados com palavras e ações, e até colocou as palavras, mas não convém colocar aqui. E como você pensa em ter um bom relacionamento com os servidores? São 3 perguntas que, na verdade, é uma só. Como é que tu vê essa relação com o servidor público? Sim. Eu até numa outra entrevista que eu dei no Jornal do Vale, umas semanas atrás, ali eu comentava muito, muitas pessoas não me conhecem aqui profissionalmente, mas como presidente inclusive da PEV, que lá dentro nós tínhamos colaboradores, né, dentro das empresas na qual eu era sócio-gestor, e normalmente eu sempre fui o responsável pelo administrativo, recursos humanos, e cuidei, e sempre contratava. Então, assim, eu sempre tive muito a minha mãe, né, que me ensinou como fazer essa conversa com os nossos colaboradores. Ela sempre foi muito humana, né? Então, inclusive, nossos encerramentos de empresa normalmente eram na nossa própria casa, né, dentro dos nossos negócios pequenos, micro e pequenos negócios, né? Mas é justamente para mostrar, eu quero exemplificar com isso, a proximidade que a gente tinha com os nossos colaboradores e o respeito que a gente tinha com eles. A gente abria a porta da nossa casa para justamente, porque a gente sentia uma grande família e gostaria que eles também se sentissem assim. Inclusive, muitos profissionais que tinham oportunidades fora das nossas empresas acabavam voltando tempos depois, porque, enfim, às vezes a gente não conseguia acompanhar o salário do mercado, porém, o respeito que a gente tinha com eles, a porta aberta, o diálogo, sempre foi algo muito presente na gestão das nossas empresas, e que é isso que a gente quer levar para o setor público também.
né? Então, assim, ter o respeito com os profissionais, acho que sempre escutar todo mundo. Isso na época do jornal Correio do Povo, né? A gente sempre tem que escutar os dois lados, né? Da história, da versão da história. E então eu sempre fiz isso, coloquei isso também na prática na gestão dos colaboradores que a gente fazia. Então, tem a dificuldade, eu colocava também as dificuldades que muitas vezes a empresa, né, tinha para, enfim, dificuldade econômica do momento e tudo mais, mas sempre de forma muito transparente, e por isso, inclusive, que eu tenho hoje muito apoio dos nossos ex-colaboradores das empresas que passaram, né, conosco desde a época do Correio do Povo, desde a época da Cargo Brasil e outras empresas aí que a gente fez parte, da PEV, inclusive, dentro das associações que a gente fez parte e pôde contribuir nesses últimos anos. Então, a gente quer levar isso. E eu recebo também no particular, aproveitando a pergunta né, você acabou não citando o nome, mas eu recebo no particular várias mensagens no Facebook, no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, e eu sei que por nós sermos novos na política e o Partido Novo ser novo mesmo e o pessoal às vezes desconhecer, eu fico sempre, meu celular, né, minhas redes sociais estão de portas abertas para justamente tirar essas dúvidas e deixar de forma mais transparente possível o que nós queremos entregar para a nossa comunidade e também para os servidores que irão trabalhar conosco, né? É isso aí. Respeito, né, Leandro? Respeito. Eu acho que pessoas que é fundamental. pessoas que na vida particular são educadas e respeitosas, elas vão ser assim também na vida pública, né? Uma outra pergunta aqui que veio de algumas pessoas é: como o Novo pretende diminuir a falta de vaga em creche? Então, a gente tem acompanhado que há muito tempo, né, não é de hoje, as últimas gestões sempre tem essa dificuldade em sanar essa fila de espera nas creches. E nós identificamos as boas práticas que têm feito em outros municípios do nosso país, que tem dado certo, inclusive também no exterior. Uma delas é fazer convênio com creches comunitárias. Outra também, criar um vale educação, para que, se não conseguir através de escolas comunitárias, creches comunitárias, a gente também possa adquirir, né, uma vaga numa creche particular mais próxima à sua casa ou próxima ao seu trabalho. Então, é uma forma que a gente vê, porque normalmente quem está necessitando, ele não tem o tempo, né, a esposa ou o marido, então, assim, de ficar esperando anos e anos para voltar ao trabalho, ao mercado de trabalho, né, poder ter mais renda, desempenhar suas funções. Então, isso não pode passar, esse gap não pode ser muito grande, precisa ser sempre acelerado. E a gente viu que criando regras e acompanhamento, a gente consegue com isso sanar de forma mais rápida e entregar realmente as vagas necessárias para as pessoas que estão precisando. Aqui a Edicleia até lembrou o termo voucher, que na verdade é o vale, né, Leandro? Tem gente que chama vale, voucher, né? A gente tem várias nomenclaturas aí que a gente pode utilizar. Acho que a gente é mais popular, a gente fala vale educação, mas é justamente somente para aquelas vagas que a gente não consegue suprir num curto espaço de tempo. Porque eu não posso dizer assim, espera aí que eu vou construir uma creche, contratar profissionais. Então, a pessoa, até você fazer todo esse processo, vai passar quanto tempo? Então, assim, a necessidade da creche é muito rápida, né? A pessoa está precisando ali, o Vale Educação. Então, e a gente viu que escolas comunitárias, creches comunitárias, têm dado muito certo aí, fora do Brasil, ao longo do Brasil, e que vem para sanar um déficit momentâneo, né? Não é a longo prazo, é momentâneo. Aqui até Joinville já utiliza essa parceria público-privado, né? E é interessante que quando nós trocávamos ideias sobre isso, hoje muitos bairros não têm creches particulares, alguns bairros têm. Então, por exemplo, a Barra é um lugar onde tem várias instituições já particulares que teria como desafogar a situação lá da Wolfgang, por exemplo, que é o grande centro de educação infantil ali do bairro. E, ao mesmo tempo, se houver essa parceria público-privado, né, Leandro, é interessante porque daí acaba até estimulando
pessoas de bairros que hoje não têm essa prática porque acham que as pessoas que moram lá naquele bairro não vão ter a condição financeira de pagar, né? E claro que se o município tem uma boa qualidade nos centros de educação infantil, então é comum que, por exemplo, em crianças que estão hoje na Barra, numa creche particular, no momento que elas são chamadas para ir para Wolfgang Weger, é comum elas irem. Mas não teria Sim. por que ir se tivesse essa possibilidade de continuar lá na creche particular e aquela vaga daí da Wolfgang Weger, estou usando a Wolfgang aqui de exemplo, mas Sim. serviria a qualquer outra, né? Poderia Sim. chamar alguma outra criança daquela lista de espera. E assim também incentivaria todas aquelas professoras que eu conheço, algumas, que já pensaram em abrir o seu próprio negócio, mas não se sentem seguras porque acaba assim, e se depois abrir uma creche municipal aqui do lado? Então, não tem por que construir todo o prédio lá, se tem já uma creche particular e se tem a possibilidade do município levar aquela criança lá para dentro e mantê-la lá, e aí assim também acaba incentivando a questão do empreendedorismo, né, Leandro? Sim. E também resolve um problema do município, porque a média, tem meses que tem mais, mas é comum a lista de espera ser de 1.200 crianças, é muito. Sim. Então, é um problema que precisa ser resolvido. E eu estou olhando aqui o tempo e estou preocupada porque a gente se empolga, né? E nós Sim. dois temos compromisso às 9h30, então não vai dar para Sim. fazer outra live. Mas daí a gente Sim. promete fazer uma outra sobre educação de novo, se não conseguir responder tudo, né, Leandro? Claro, claro. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui. Educação integral. Quais as propostas para ampliar o ensino em turno em tempo integral? É uma ideia do Novo? Como o Novo vê as atividades de período integral e extraclasse? Então já está tudo mais ou menos numa só, falando da educação integral. Sim. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação prevê que até 2024, 50% das escolas públicas tem que ter ensino integral, né? É um desafio muito grande, principalmente para Jaraguá do Sul, que hoje tem, se eu não me engano, 3 escolas em tempo integral. Então, é um salto muito grande e que ainda precisa do apoio financeiro do governo federal para que a gente consiga colocar de pé isso tudo. A gente sabe desse desafio, você sabe que é um plano que já está há muito tempo colocado no papel aí, mas que é preciso, enfim, colocar mesmo para funcionar. Nós entendemos também que quando, claro, existe, né, na nossa conversa aqui com o nosso grupo interno, nossa comissão de educação, que existe, às vezes, a necessidade de trocar o equipamento, né, onde vai dar o extracurricular, para criar atratividade para a criança, né, para o adolescente ali, e chamar a atenção dela para a aula extracurricular e também fazer esse contraturno aí, né? Então, a nossa ideia é identificar os equipamentos que têm disponibilidade, né, deixá-los mais atrativos para que no contraturno elas possam fazer essas aulas curriculares, extracurriculares e se capacitarem tanto em matemática, português e outros temas e matérias que tenham interesse. A gente está ainda elaborando dentro do nosso projeto, né, do plano de governo, mas é interesse nosso sim de promover a continuidade e a crescer, né, o número de escolas em tempo integral ou, né, se não der, fazer aulas extracurriculares para deixar realmente nossas crianças mais capacitadas aí para o futuro, né? Eu acho que, como eu falei, me olhando como um todo, né? Eu tenho feito até, vou aproveitar esse assunto. Eu fiz algumas postagens, quem me acompanha nas redes sociais, sobre a questão do ranking do PISA, né? Então, o Brasil está muito abaixo, né? A gente hoje está numa competição a nível global. Então, o ranking PISA nos alerta para a distância que a gente está para países desenvolvidos. Então, e a gente ainda não é o melhor, né? Apesar que a gente tem uma qualidade boa em Jaraguá do Sul, isso eu acredito. Mas a gente precisa sempre buscar melhorar cada vez mais, porque a nossa competição não é mais interna dentro do Brasil, né? É com o mundo, né? Como cidadão. E a gente vê muitos jovens nossos que estão aqui indo para fora do Brasil. Você, inclusive, esses dias falou de um ex-aluno seu que tinha um alto desempenho aí,
que acabou indo morar para o exterior, né? Eu, no terceirão, tive uma colega de classe que hoje mora nos Estados Unidos também, né? Tem um amigo que jogava futsal comigo na base aqui de Jaraguá do Sul, que hoje mora também nos Estados Unidos. Então, por que não criar, né, oportunidade de todos que queiram, né, tanto fora, mas quanto dentro do Brasil, se desenvolver também, saírem como melhores cidadãos e entregá-los melhores para a nossa sociedade. Uhum. E até complementando aqui a Edicleia, ela diz, mas tem que diferenciar mais do mesmo na questão da educação integral, né? Sim, sim. Concordamos contigo, Edicleia, não adianta só sim, aumentar a carga horária se a estrutura da escola não for interessante para ter esse atendimento integral. Por isso que o Leandro até diz assim, tem que ver como é que estão os equipamentos, né, os prédios, para que aumentar mais do mesmo não resolve. Tem que aumentar mais, mas desde que seja diferente, que tenha um espaço interessante. Por isso, só aumentar o turno por aumentar na escola sem ela ter uma estrutura para isso não vale a pena. E é essa outra ideia de repente, aproveitar, porque hoje a gente sabe que tem em algumas localidades espaços que não são necessariamente da prefeitura, do município. Então, eu conheço amigas minhas de outros municípios em que se aproveita as associações, um clube que tem na comunidade para oferecer uma atividade diferente lá também, porque aí concordamos contigo, Edicleia, aumentar a carga horária do mesmo não resolve. E aqui na questão, só vou responder uma perguntinha que o Tubes fez em relação creche ou escola particular. Na verdade, os dois, Tubes. Hoje, a demanda que a gente vê no município que está faltando atendimento é a da educação infantil. Então, se é uma escola particular que também oferece educação infantil, também vai dar para fazer essa parceria. No ensino fundamental, o município e o Estado têm conseguido dar conta desse atendimento. Hoje, nosso gargalo, por assim dizer, no município, são com as crianças de 0 a 3 anos, porque dos 4 em diante já é obrigatório, então o município tem que dar um jeito de atender. Então, respondendo a tua pergunta, tudo, creche ou escola particular, os dois, que deem conta de atender essa questão que é o problema do município. E vamos lá no tempo, né? Porque está apertado aqui, a gente se empolga, né? É um tema interessante. Sim. Pergunta, qual é a proposta para crianças especiais? E aí, nessa mesma pergunta, já veio assim, hoje existe um polo para surdos no Alberto Bauer. Pretendem manter esse polo? Há a ideia de abrir um polo para crianças com altas habilidades? Sim, a gente tem conversado muito na questão dos polos e tudo que está sendo bem executado e está bem implementado, é lógico que nós queremos dar continuidade, porque não faz sentido nenhum só porque muda a gestão, né, do partido A para o partido B, que tem que... Isso é algo que a gente tem batido em vários assuntos, assim, né? Não é porque é de outro partido que entra o próximo que tem que descartar o que o outro estava fazendo. Muito pelo contrário. Nós queremos aproveitar tudo que tem sido feito de bom e melhorar, né, aquilo que a gente enxerga que dê para melhorar ainda mais ou implementar novas ações para melhorar cada vez mais em todos os aspectos e áreas que a gente esteja falando. Mas, com certeza, criar os polos que já estão funcionando, manter, e esse de habilidades... Eu, inclusive, conheci um programa lá em Curitiba, fazem uns 3 anos atrás, de o aluno nota 10 lá, né? Então, que eu fui conhecer, que era uma iniciativa de uma associação sem fins lucrativos, né, que os empresários criaram para justamente identificar crianças do ensino público e que tenham alto rendimento para levar e dar oportunidade para elas continuarem se desenvolvendo. Mas isso ficou adormecido, né? Porque até onde eu lembro, eu nem estava envolvido com política quando eu conheci esse programa. E a ideia era justamente fazer que esse movimento venha para dentro do município e favoreça esses jovens que têm altas habilidades aí, possam se desenvolver, se capacitar e saírem cada vez melhores aí como cidadãos aqui para o nosso município. E o professor Elson é um grande defensor da ampliação das salas de AE, que é o atendimento educacional especializado, sim, e que uma delas seja justamente para essas crianças com altas habilidades. Sim. Porque hoje as salas de AE, até para quem está entrando e de repente, que às vezes a gente usa siglas, mas nem todo mundo sim, conhece, né? A sala de AE é de atendimento educacional especializado.
e hoje no município, se eu não me engano, já há 18 polos, que estão, por exemplo, a Francisco de Paula não tinha uma sala de AE, mas as crianças dali que tinham diagnosticado a necessidade de um auxílio por algum déficit cognitivo, enfim, elas daí frequentavam o polo da Ana Nagel ou da Maria Nilda. E um polo para crianças que na verdade sabem mais do que as outras, também é uma ideia, porque na verdade é uma possibilidade de desenvolver ainda mais essa criança, né? Claro, claro. E aí, deixa eu ver aqui, o que mais que tem? Tá aí dos surdos, aí vai continuar, né? Aqui Sim. tem uma pergunta, Leandro, que qual o planejamento para a implantação tecnológica nas escolas? E aí já perguntou sobre o Lego educacional, que foi adquirido em outras administrações, se ele finalmente será implantado. Se tu me permites, até quero responder essa de início, porque, na verdade, essa questão do Lego educacional, a Célia, uma grande amiga minha, que coordenou isso num período que eu estava lá na Secretaria de Educação, ele foi na verdade, é o projeto de robótica, para quem é da área da Sim. educação que está escutando aqui. Então, ele já foi implantado, ele só não está implantado no currículo regular, ele funciona como atividade extra-classe. E ele continuou, então, nas escolas em que havia, porque também tem que ter as condições, né? Professor disponível, professor habilitado, o material foi sendo reposto. Então, ele foi comprado lá em final de... Não foi numa outra administração, no final de ano, e aí foi implantado com a coordenação da Célia, e ele continua ainda em desenvolvimento, só que como atividade extraclasse. E essa questão da tecnologia nas escolas, aí também troco muita figurinha com a Célia, né? E Sim. a gente até falando sobre isso, tem que continuar, com certeza, o investimento em formação dos professores, porque mesmo agora, por exemplo, na pandemia, os professores têm passado por grandes dificuldades e se reinventando por ter que fazer as aulas online. E é claro que tem inúmeras dificuldades, mas é necessário nesse momento. E até já veio uma outra pergunta aqui também, falando disso, se no pós-pandemia se já tem alguma ação pensada para recuperar essas perdas, se já tem alguma coisa pensada nesse sentido. E nessa implantação da tecnologia nas escolas, uma coisa que a Célia também sempre batia muito e que a gente até já discutiu sobre isso, é a questão de, nas escolas, ter realmente uma internet daí de qualidade para os projetos poderem acontecer. Porque frustra muito o professor quando ele começa a atividade, daí daqui a pouquinho cai tudo, ele não consegue terminar. E quando eu comecei há muito tempo, quando começaram os primeiros espaços de internet, de tecnologias, de computadores nas escolas, eu lembro de que era uma trabalheira danada, e continua assim. Então, ter esse investimento nessa renovação do material, em parceria com a PP e com o Conselho Escolar também, eu acho que isso é bem importante, porque tem essa possibilidade de fazer, ele tem que continuar. E a capacitação, que até ela e mais outras pessoas comentaram, dela ser, na verdade, por grupos, conforme as necessidades. Porque, às vezes, você chama para um grupo de capacitação e lá no meio tem 10 que dominam o programa, que sabem fazer tudo, e 10 que não sabem nada. Então, aqueles 10 que não sabem nada acabam, às vezes, ficando constrangidos e acaba o curso não atendendo nem bem um, nem bem outro. Então, foi uma sugestão que eu quero agradecer a Célia pela participação dela, porque ela sempre tem ideias ótimas para isso. O professor Elcio também conhece a Célia. Aliás, acho que todo mundo na rede municipal sabe que ela é uma referência na área da tecnologia. Então, com certeza, vai ter continuidade, sim, dessa implantação. E a tecnologia, né, Leandro, não há como fugir disso. Pode ser difícil, uma professora de 52 anos ter que reaprender, se reinventar, mas é necessário, porque é o futuro, né? É o que há. E nesse ponto ali você falou, a gente fala muito dentro do Novo de fazer políticas públicas com base em evidências, né? Então, quando você fala dessa questão se a evidência que está nos dando que tem esse problema ali da questão de ter grupos com, né, enfim, enfim, que não tem a mesma homogeneidade, né, que precisa estar para ter o mesmo desempenho durante as aulas, por que não separar, né? Então essa é a evidência, então eu preciso fazer a complementação e a melhora desse trabalho para justamente
entregar melhores cidadãos aí no futuro. Isso que eu tenho falado o tempo todo, e é o que a gente quer, lá no futuro, que a gente entregue melhores cidadãos para o nosso município, né, capacitados, enfim, que tenham mesmo o melhor desempenho possível que a gente possa entregá-los assim para a nossa comunidade. E a questão a gente fala muito, tem acompanhado muito também a questão dos currículos online, né, que veio aí aproveitando, a gente sabe que veio aí de supetão devido à pandemia e todo mundo teve que se reinventar, mas que os currículos online também para aulas extracurriculares podem acompanhar e fazer o desenvolvimento dos nossas crianças aí também de forma complementar com a tecnologia, né? Por isso que eu lembrei desse assunto. É que a gente tem estudado tanto e trabalhado com tantas ideias boas aqui, eu estou rodeado de papéis aqui na mesa, aqui, porque que acaba colhendo aqui para poder falar com vocês de forma rápida. E só faltam 5 minutos, Leandro, Pois mas até falando disso, hoje ainda vi um post do pré-candidato de Belo Horizonte, do Novo, em que nesse post ele falava da proposta de ter espaços nos bairros com a Wi-Fi pública. Claro. Porque hoje a gente viu, e essa pandemia mostrou muito isso, essa desigualdade, né, de regiões Sim. em que, na verdade, as crianças acabavam não conseguindo fazer a atividade direito. E respondendo à pergunta da Fátima, que está falando ali da questão que planos para a educação pós-pandemia, já que vão ter que fazer ações voltadas para recuperar as perdas deste ano. Olha, Fátima, o que eu posso te dizer é que, com certeza, vai ter que sentar com toda a equipe, com os professores e com o pessoal e avaliar cada situação. Porque tem escolas em que isso aconteceu de forma tranquila, não aconteceu nenhuma, mas um pouco Sim. menos turbulenta. Por quê? Sim. Porque são de regiões do município em que tem um poder socioeconômico melhor, em que as crianças conseguiram fazer bem suas atividades online, e já outras regiões que não. Então, isso vai ter que ser muito analisado e avaliado de escola para escola, de situação para situação. E com certeza vai ter que fazer alguma avaliação com esses alunos para ver o que é que vai ter que ser revisto na hora do presencial. Porque a gente sabe que o presencial é diferente do online. Eu acredito muito num processo misto, em que tenha atividades online, não presenciais, mas também atividades presenciais. E hoje isso não é possível. Mas então, com certeza, Fátima, vai ter que ver, e penso eu que vai ter que ver assim, de realidade por realidade, e daí de que forma que vai fazer uma revisão do currículo, se vai fazer grupos de estudo no contraturno, alguma coisa vai ter que ser pensada para poder dar conta de recuperar esse ano. E ao mesmo tempo... E até só complementar que eu ia falar justamente que a gente participa dentro do Novo de grupos, né, a Cirlei participa de grupos de vereadores, eu participo de grupos de prefeitos, né? E a gente tem falado justamente isso, né? Fazer uma avaliação pós-pandemia, né? No início do ano, para ver o que realmente eles conseguiram, né? Apegar do aprendizado desse ano, para justamente programar o próximo ano, porque ninguém sabe como vão chegar esses alunos no ano que vem, né? Com o nível de aprendizado desse ano. Então, será importantíssimo fazer essa análise, essa avaliação no começo do ano que vem com todos os alunos para realmente ter a real raio-x aí da educação que foi desse 2020. Isso mesmo. Ainda temos algumas perguntas aqui, Leandro, mas eu prometo para quem fez as perguntas da gente trocar figurinhas e de repente a gente postar no story as respostas disso, sim, né? Sim, e porque só faltam 5 minutinhos. Tá. E eu quero agradecer muitíssimo a participação de todo mundo. Sabe? Tem ainda perguntas aqui mais específicas. Eu não sei se tu queres complementar alguma coisa que de repente tu visse que não saiu na pergunta, mas que tu acharias importante falar? Então, assim, a nossa, como eu falei, então já entrando para as considerações finais, é isso, professora? Mas nossa grande preocupação é justamente entregar o melhor resultado, as melhores práticas para a nossa população e também em conjunto com os servidores do nosso município, né? A gente identifica, como a Cirlei falou lá no começo, a educação é um dos 3 pilares do Partido Novo, né? Então ele entende que esse não é o principal pilar, porque é ali que a gente vai conseguir entregar os melhores cidadãos aí para os futuros brasileiros que vão aí ser os profissionais
do nosso Brasil. Então, por isso é tão importante, né, essa educação, esse ensino ser cada vez melhor. E a gente sabe das dificuldades no nosso país, que hoje ele investe, vamos dizer assim, em termos do PIB, a nível igual ao nível de países desenvolvidos, porém ele está distorcido, né? Porque ele acaba investindo muito nos ensinos, na graduação, só que não dá condições das nossas crianças, dos nossos jovens da educação pública ter acesso a essa graduação, né? Porque ele não tem a mesma aprendizado aqui, o investimento aqui embaixo na educação, né, no ensino básico aqui embaixo, não é o mesmo que é destinado à graduação. Então é preciso um trabalho grande e urgente de inversão, né, de investimento no ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, para que essas crianças realmente cheguem melhores cidadãos e que tenham pé de igualdade para competir, para chegar na graduação lá na frente. Acho que o nosso bate-papo foi bom, bem produtivo, né? Sim. Poderíamos ficar mais uma hora aqui falando, mas como eu já falei, tanto você quanto eu temos compromisso depois disso. Sim. E o que eu gostaria de dizer para todos os meus amigos da educação que estão participando dessa live é justamente nesse tempo aqui de conhecimento do Leandro, o quanto que você tem esse compromisso e realmente acredita de que a educação é capaz de fazer a diferença. E para mim, particularmente, uma das coisas que também pesou de eu ter escolhido o Partido Novo é o fato de você ser o pré-candidato a prefeito. Porque é um cara empreendedor, idealista, com bons princípios, educado, respeitoso, e isso tudo também faz diferença. Então, alguém com quem a gente pode conversar, pode sugerir ideias, pode ver se a coisa flui para que, na verdade, como tu disseste, o nosso grande objetivo é que os nossos alunos tenham um bom desempenho, que as crianças na educação infantil tenham todo o aparato que precisa para desenvolver bem a educação infantil e do ensino fundamental também tenham um bom desempenho nesse período de 9 anos de vida escolar no ensino fundamental. O meu assessor aqui, que é o meu filhote, está me lembrando de salvar no IGTV. Como tu começaste a live, acho que vai ter que... Sim. Tu que tens que fazer isso, porque daí o pessoal também tem a disponibilidade de assistir depois, né? Quem não pôde participar da live. E aí nós nos comprometemos, tem outras perguntas aqui que não foram respondidas, e ir respondendo nos nossos stories. E quem sabe, talvez até... A hora que tu acabares, porque tu tens uma série de lives agora pela frente com os outros pré-candidatos a vereador. Sim. Quem sabe no final dessas a gente faz mais uma rodada da educação. E agradeço muitíssimo a quem participou, 58 participantes, estou vendo aqui. E agradeço toda essa participação e agradeço a oportunidade, Leandro, a oportunidade da gente estar aqui falando sobre educação, que é a minha paixão. E que eu acho mesmo que os vereadores eles têm que trabalhar mais articulados com o secretário de Educação para que projetos da educação sejam de longo prazo, para que eles não terminem num governo, porque toda vez que isso acontece acaba atrapalhando. E a mesma coisa essa articulação com a PP e com o Conselho Escolar, porque essa participação da comunidade para saber o que é que eles estão realmente precisando nas suas particularidades é que faz a diferença. E essa é uma das funções do vereador, né? Então, e fiscalizar. Fiscalizar a ação do executivo. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Leandro. E vale lembrar também, quem quer nos acompanhar, né, não somente sobre o tema da educação, então tem as suas redes sociais, né, Sirlei Chapo, @SirleiChapo, tem a minha, @LeandroChimequeog, tanto no Facebook como no Instagram, né? A gente acaba utilizando mais o Instagram para fazer as lives, porque ele é um pouco mais prático, né, para a gente poder fazer, iniciar, finalizar. Mas eu vou salvar sim no IGTV, vou publicar nas redes sociais, então vai estar disponível tanto no Facebook, na sequência, assim também como no Instagram para todos assistirem. E também você vai poder compartilhar aí nas suas redes sociais, Sirlei. Eu agradeço também a todos que estiveram aqui conosco. A gente, como eu falei, nas minhas redes sociais, celular, é tudo aberto, então as pessoas que querem fazer contato, assim, tem como conseguido de forma... Eu não tenho assessores, né? A nossa estrutura é bem enxuta, então você manda mensagem... O meu assessor é o meu filhote. Sim, então, se você vai mandar mensagem, vai ser eu mesmo que vou receber e vou responder para todo mundo de forma
mais rápida possível que for, né, dentro das possibilidades. Porque eu tenho 2 crianças também muito pequenas em casa, então a gente tem que compartilhar da minha extracurricular lá em casa à noite, cuidando das minhas crianças. Mas agradeço a todo mundo, muito obrigado e uma boa semana, um bom final de semana a todos aí. Tá bom? Um abraço a todos. Muito Obrigada. obrigado. Abraço, Leandro. Tchau, Tchau, tchau. tchau.